a cavar, a cavar. E ali, no fundo daquele buraco, estava a menina, Vivinha da Silva. Claro! A menina tinha... Os seus cabelos tinham se misturado com a terra, se transformado naquele capim de folhas largas, verdejantes e peludas, mantendo-a viva. A moça, quando viu de novo a luz do sol, espreguiçou-se, deu um suspiro e disse: Ai, papai, acho que dormi demais. E contou para o pai todo o mal que a madrasta havia lhe feito. Este, quando soube no que havia dado o mal feito da madrasta, correu para casa disposto a vingar-se. Mas ela, quando também soube no que havia dado o seu mal feito, correu para a floresta. E dizem que as feras a devoraram. E era uma vez a vaca Vitória. Morreu a vaquinha, acabou-se a... Mais forte. Era uma vez a vaca Vitória. Morreu a vaquinha, acabou-se a... Palmas para a história. Eu sou um grande leitor. Eu acho que para escrever literatura, e sobretudo para as crianças, você precisa conhecer bem a literatura infantil, a história dessa literatura, você precisa conhecer, né, as obras canônicas dessa literatura, enfim. Né? Então, eu fui muito incentivado desde pequeno pelos professores, pelos pais, pela família, mas eu procuro fazer disso um exercício diário. É preciso ter uma disciplina para escrever, e eu procuro escrever diariamente. Eu posso não escrever um conto, uma história todo dia, mas eu escrevo um poema, eu escrevo uma sinopse de uma história que depois eu vou desenvolver. Esse exercício da escrita, para mim, tem que ser um exercício diário, assim como o exercício da leitura, de boas leituras, né? Então, eu estou sempre lendo e acho que é fundamental ler todo tipo de coisa. Acho que o escritor também não pode ser preconceituoso, ele tem que ler, né, muitos gêneros de texto, tem que ler romance, poesia, novela, jornal, bula de remédio, livro de receita, né? Porque qual que é o trabalho do escritor? É aprimorar sua linguagem, né? É burilar sua maneira de contar, de dizer as coisas. O Borges, o grande poeta, o grande escritor argentino, já dizia que tudo já tinha sido escrito, né? Que não havia mais possibilidade de ninguém ser original no tema da sua escrita, mas você podia ser original na forma, na maneira de contar a sua história. E isso é uma coisa que me puxa muito no meu processo de criação, né? Como é que eu vou contar a história? Não é o trabalho da linguagem, mas a maneira como eu vou armar a história, a estrutura da história é uma coisa que me preocupa muito como escritor. Eu conto a história da Marina Colaçante, eu conto histórias do Guimarães Rosa, do Machado de Assis. Então, essas histórias em que o texto é totalmente decorado, precisam de muito tempo, né, para que ela fique natural, para que ela fique espontânea na minha boca, né, no meu corpo. Leitor do Bartolomeu Campos de Queiroz, não sei se vocês conhecem esse autor. Bartolomeu Campos de Queiroz é um grande escritor, né, que morreu recentemente, mineiro, tem uma produção grande, vasta, premiado, enfim. Bartolomeu Campos de Queiroz é um escritor que me influencia muito. Cecília Meirelles é uma escritora, é uma poetisa, eu prefiro dizer poeta, eu gosto mais da palavra poeta, a quem eu estou sempre voltando, sempre recorrendo. Estou relançando um livro meu agora que se chama Beijo de Sol, que é uma homenagem a Cecília Meirelles e uma homenagem a Cecília Meirelles pro livro Ou Isto ou Aquilo, que é a grande obra infantil da Cecília Meirelles, e pro poema da Bailarina. Então eu brinco com o poema da Bailarina da Cecília Meirelles no meu livro Beijo de Sol. Marina Colaçante é uma outra escritora que eu acho genial, né? Por tudo que ela fez de resgate do conto de fadas, do conto maravilhoso, né? A nova roupagem que ela traz para essas histórias, esse universo de reis, fadas, né, príncipes, mas com um texto absolutamente poético, que é uma coisa que eu gosto muito também e que me atrai muito. Então, Machado de Assis é um escritor que eu admiro muito e que volto muito a ele. E Manuel de Barros, eu leio muito Manuel de Barros também. Eu acho a produção poética dele, né, fundamental. E a minha escrita é uma escrita que procura essa poesia, né, essa vertente poética também. Eu tenho muitos textos. Eu tenho um livro
livro premiado lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Tem um prêmio muito legal para a literatura que chama Prêmio Açorianos. Na verdade, o Açorianos é um prêmio para a literatura, para a dança, para o teatro, para todas as linguagens artísticas. Em 2011, tive um livro premiado no Açorianos, foi o livro Diáfana, da editora Scipione. Foi a primeira vez que um livro infantil ganhou o prêmio de livro do ano, batendo romance, conto, poesia. Foi esse livro Diáfana. Eu ganhei 2 açorianos com esse livro Diáfana. O melhor livro infantil do ano e o melhor livro do ano. Que é um exercício poético, né? Eu estou falando dele por causa disso. Porque ele tem essa linguagem poética, essa tentativa de contar, né, a história para a criança de uma forma bem poética, que é uma coisa que me instiga e me preocupa também. Então, nós temos uma oficina, um curso de capacitação de contadores de histórias. Chama-se Fio da Palavra e é um curso que dura um semestre com um encontro semanal. Tem um programa assim bastante eficiente, eu diria, porque a gente trabalha com o que a gente vem chamando de tripé da história: texto, corpo e voz. E a partir desse tripé a gente exercita, né, esses elementos que são fundamentais para a gente colocar uma história de pé, né? Ou seja, narrar oralmente, cenicamente, né, uma história, né? Não existe só uma maneira de contar histórias, a gente sabe disso. Aliás, essa profissão, né, ela sempre existiu, né? Os índios contam história ao redor do fogo, né? Essa tradição da narração oral é milenar. Nós é que assumimos um outro formato contemporâneo, citadino, né, de contar histórias de pé, no meio do público, na biblioteca, nas feiras do livro, mas isso, né, eu poderia até dizer que isso não é tão natural quanto aquelas pessoas que contam história dentro da família, ao redor das reuniões familiares, esse tipo de coisa. Mas hoje a gente vai encontrar contadores de histórias contando histórias com objetos, né, que se aproximam do teatro de objetos. Tapete que você falava. Tapetes, contadores. Eu mesmo dirijo um grupo que conta histórias com elementos construídos com tecido. A gente tem um cenário, né, um palco, né, uma plataforma que é toda feita com tecido, com bonecos e tal, tudo com tecido, tudo bordado, tudo construído com retalhos. É uma técnica também milenar chamada tapeçaria de retalhos. E a gente tem usado isso para contar histórias. Tenho colegas, enfim, contadores de histórias que contam histórias vestidos de personagens, né? Então, são narrações na primeira pessoa, é o próprio personagem que conta, né, histórias e que conta a sua história. Então, é um trabalho que se aproxima, nesse caso, muito do trabalho do ator. Amigos uruguaios, argentinos, bolivianos, peruanos, né, colombianos que contam histórias para adultos. Os colombianos são os melhores. Eles contam histórias em bares, eles contam histórias em centros comunitários, eles contam histórias em festivais de contadores de histórias para adultos, né? Aqui é que o contar histórias ficou muito como sinônimo de história para criança, né? Então eu acho que a gente precisa aqui no Brasil fazer esse movimento de ampliar esse universo da contação de histórias, levando para esses outros espaços para adultos. O meu grupo, por exemplo, o grupo Morando Betá, a gente conta muita história para adultos. Mas lá no sul ainda no se Rio conta. De Janeiro, no Rio de Janeiro também. Eles organizaram lá no Sesc algum encontro internacional. Então, é o meu grupo que organiza, é a Benita Prieto, do meu grupo do Morando Betá, quem é a curadora do Simpósio Internacional de Contadores de Histórias. Vamos fazer a Bienal de Contação de História para Adulto aqui em Brasília. Vamos fazer, sou parceiro, pode contar comigo. Legal. Eu organizo no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, de 2 em 2 anos, dentro da Jornada Nacional de Literatura, um seminário internacional de contadores de histórias. A gente traz contadores de várias partes do mundo, né, e contadores que trabalham com adultos, que trabalham com, enfim, com todo tipo de público, né? Agora, você tem razão, aqui se privilegia muito a plateia infantil e pouco a plateia adulta. Legal. Quantos livros publicados, Victor? Eu tenho 74 livros publicados para crianças e jovens, é uma produção
grande já, né? Já dá até para pensar de viver de literatura. Eu comecei a publicar em 1994. O meu primeiro livro saiu pela editora Nova Fronteira, chama-se Ver de Ver Meu Pai. Foi um livro muito premiado. Naquela época, o fato desse livro ter gerado muitas matérias de jornal e um monte de prêmio, o prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil como autor revelação daquele ano, isso me abriu muitas portas. E aí não parou mais? Não parei mais. Desde 1994, já teve ano que eu lancei 9 livros. Que absurdo. Mas aqui a gente vai produzindo, os textos ficam guardados. E às vezes você manda para a editora um livro que foi escrito, uma história que foi escrita há 20 anos atrás e vai sair agora, hoje, né? Tantos anos depois. E às vezes coincide dos textos saírem juntos. Isso não quer dizer que eu escrevi tudo agora, né? Claro. Tem uma produção de vai se acumulando. de vida inteira aí por trás disso e tal. Então, quais são os próximos 10 livros? Porque teu próximo projeto já é de 10 em 10 agora. Olha, quem sabe? Eu tenho trabalhado muito com os contos populares africanos, recontando essas histórias. Que está na moda, né? Tá, mas muito antes disso, a minha pesquisa de doutorado é com os contos populares africanos, né, recontados pelos autores brasileiros. Então eu tenho trabalhado nessa vertente. Então eu fiz um livro agora para a editora Planeta de todos os lugares de língua portuguesa. Então pega os países da África, mas pega Macau, né, pega o Timor-Leste, né, enfim. É um livro, é o meu próximo trabalho que está para sair aí. E tem também uma história africana de Cabo Verde que eu também recontei e fiz um livro para a editora Prumo, que é um selo da Rocco, que está para sair também. Uma história que ela é toda passada no Rio Grande do Sul, né? Uma história juvenil, uma novela juvenil. Então eu falo de coisas gaúchas, as tradições, por exemplo, os personagens aparecem bebendo chimarrão, eles usam uma gíria que é regional, gaúcha, esse tipo de coisa, né? Mas eu acho legal, bate. Mas claro, eu tenho que fazer isso de uma forma natural para que não fique uma caricatura do gaúcho também. Então, senão você corre esse risco. Eu tenho um pouco de preocupação disso, porque eu acho que a gente tem uma linguagem um pouco universal também, né? Quer dizer, os regionalismos, eles vão aparecer no vocabulário, né? E vão aparecer na entonação. Só que no texto escrito você não tem a entonação, né? Então, na hora de contar é que isso aparece forte, né? Cada um com sua língua. Mas isso é uma coisa que me atrai muito, essa diversidade cultural brasileira. Me atrai muitíssimo. E eu fui morar no Rio Grande do Sul exatamente por causa disso, né? Eu sou carioca, vivi uma boa parte da minha vida em Brasília, passei toda a minha adolescência aqui, saí daqui, né, quase formado pela UNB, estudei na UNB, mas essa diversidade regional riquíssima eu fui encontrar no Rio Grande do Sul, né? A influência italiana, a influência alemã, açoriana, e isso alimenta muito o meu imaginário. Maravilha. E eu acabei me fixando no Rio Grande do Sul muito por causa dessa mistura cultural. Música